Sonhos que talvez nunca sejam realizados. A vida é assim mesmo. Quando me diziam que a geração de 81 do Flamengo poderia ser superada por essa, eu já ficava com o pé atrás. O time não foi brilhante como o de Jorge Jesus, nem encantador como o dos anos 80, mas foi vencedor. Tetracampeão da Libertadores, campeão brasileiro pela 9ª vez, campeão carioca, campeão da Supercopa Rio e ainda é o atual campeão da Copa do Brasil. Porque ela ainda não acabou. Mérito de Felipe Luiz, mérito dos jogadores, mérito da diretoria e da gestão que soube conduzir o clube como um dos maiores do mundo. O sonho que ainda não veio, que ainda não vivi e que talvez eu nunca realize, ver essa geração campeã do mundo. É ver pela primeira vez de verdade, porque em 1981 eu tinha apenas 3 anos. O Flamengo levantar o troféu máximo do futebol mundial. Um Flamengo de tantos títulos. Então por que estou triste? Não é motivo para mim e para a torcida nos orgulharmos desse ano épico? Sim, é. Mas a questão não é o placar decidido apenas no final, com penalidades mal cobradas. A questão não é o jogo em si. A questão é que não podemos realizar todos os sonhos. Isso vale para tudo na vida. Quando eu tinha 14 anos, lembro muito bem daquele super time do São Paulo dos anos 90. Eu sonhava em ver o Flamengo naquele mesmo patamar. Vi aquele time vencer Barcelona, vencer o Milan de Van Basten e Gullit, ambos da temida seleção holandesa. Em 1993, presenciei o São Paulo eliminar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores e logo depois se sagrar campeão. Eu continuei sonhando. Houve ainda outra final por um título inédito para o Flamengo, o único que faltava à sua galeria na época. Supercopa dos Campeões da Libertadores. E foi justamente contra o São Paulo de Tele Santana, Raí Miller, Palhinha. Um grande jogo daquele de tirar o fôlego do torcedor flamenguista São Paulo, decidido nos pênaltis. Eu nunca esqueci daquele pênalti perdido por Marcelinho Carioca. Então, um jovem promissor, predestinado a brilhar anos depois com a camisa do Corinthians. O que ficou foi a memória. Uma derrota jamais esquecida para um time que eu cresci odiando, simplesmente porque eu vi ser campeão do mundo 2 vezes em Tóquio, palco da maior conquista do Flamengo, e que seguirá sendo por muito tempo. A derrota de hoje não apaga o que o Flamengo conquistou neste ano. 4 títulos da Libertadores, mais 2 das fases anteriores a essa final, título brasileiro, injusta pelo regulamento, mas justíssima pelo lugar que o Paris Saint-Germain ocupa como campeão da Liga dos Campeões. Campeão da Liga dos Campeões. O campeão da Europa enfrentou o melhor time das Américas, e disso a torcida deve se orgulhar. Mas é pouco. Para o Flamengo não basta ir e competir. Para o Flamengo é vencer, vencer e vencer, como diz o hino. Para a geração de Bruno Henrique e Arrascaeta, conquistar um Mundial ou Intercontinental seria eternizar uma era, reviver o que é ser Flamengo. Mas hoje descobrimos que muitos sonhos se realizam e outros talvez jamais se realizem. A distância entre o futebol europeu e o sul-americano está cada vez maior. E apesar de a Argentina ser a atual campeã do mundo, seguimos como coadjuvantes no futebol de clubes. É triste admitir. É horrível perder. E se consolar não adianta. Dava para ganhar ou não dava? Não interessa. Mesmo que não realizemos um sonho, devemos agradecer pelo que já conquistamos.
E se não for suficiente, que fique a lição. Assim como ficou a lembrança daquela final perdida em 1993, eu sonhava ver o Flamengo como São Paulo. E hoje o Flamengo está anos-luz à frente em organização, estrutura, elenco e gestão. Sem falar de dinheiro, enquanto muitos clubes paulistas, exceção feita ao Palmeiras, se afogam em dívidas e más administrações. Esses sonhos eu realizei. Outros vieram. 9 títulos brasileiros, 4 Libertadores, 5 Copas do Brasil e entre tantos mais. Agora o mundo voltou a ficar mais difícil e ficamos sempre no quase, no foi por pouco e no deu jogo, argumentos que não convencem. O melhor é aceitar, dói menos. Há sonhos que ainda não realizamos, mas há outros que jamais conquistaremos, não por serem impossíveis, mas porque talvez não seja para a nossa vida. Há sonhos que ainda realizaremos, mas há outros que jamais conquistaremos, não por serem impossíveis, mas porque talvez não seja para a nossa vida. E encerro com a frase de Bruno Henrique. Porque eles estão em outro patamar. Parabéns pelo ano vencedor, Flamengo. Campeão de todos os títulos nacionais possíveis. Pelo menos aqui na América, seguimos nos orgulhando. E a Recopa Sul-Americana com certeza virá. Parabéns pela luta, pela atitude de não se acovardar e pelo bom futebol apresentado. Marcos Amorim, Projeto Recriar.